Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Dou uma boa noite também a todos que estão conectados conosco, Facebook, YouTube, participando online conosco. E também convido a todos a abrirem a palavra de Deus ali no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nós vamos ler dos versos 4 ao 7. Diz assim: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Amém? Coloca a mão no teu coração, fecha os olhos, diga para Deus a liberdade que você dá para ser ministrado por essa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, agora, recebendo a tua palavra, nós abrimos o nosso coração e te damos toda a liberdade para sermos trabalhados, tratados, para sermos, Senhor, enchidos, fortalecidos, avivados, Senhor, mediante o poder da tua palavra. E em nome de Jesus, nesse mover, o teu Espírito Santo que aqui está, nos dê todo entendimento e compreensão mediante a revelação que Ele mesmo vai trazer aos nossos corações, para que tudo que está determinado na tua palavra assim se cumpra. E eu também, Espírito Santo, me entrego a ti com toda a liberdade, para que tu me tomes, a fim de não ser eu a falar, mas sim tu falando e ministrando através de mim. Amém. Podem tomar o vosso lugar. Meus queridos, esse texto nos fala da vida de Elias. O profeta Elias, nessa narratória, a gente encontra ele no momento onde ele está desgastado, desmotivado, abatido e sem ânimo para continuar a jornada. Ele, nesse momento da vida dele, em que ele vai para o deserto e ele procura ficar à sombra do zimbro que ele encontrou no percurso que ele estava seguindo. Zimbro é um arbusto, e esse arbusto é um arbusto onde ele adquire um determinado tamanho, não muito grande, mas é propício para se acolher debaixo da sua sombra e amenizar um pouco o calor do deserto. Essa foi a situação que Elias ali ficou. E aí nós podemos pensar, por que nesse momento ele estava assim? Se nós puxarmos um pouco mais para trás, nós vamos ver que desde o momento em que Deus o chamou da sua cidade, Tisbé, né? Lá daquela cidadezinha pequenininha, uma cidadezinha muito humilde, Deus o chamou de lá, lhe deu um ministério e começou a trabalhar na vida de Elias e através da vida de Elias. E aí nós pegamos a trajetória dele, desde esse momento em que Deus o chama, e vemos que ele foi crescendo, ele foi tendo sucesso no seu ministério. Ele enfrentou várias adversidades, muitos problemas, muita perseguição. E uma das perseguições mais ferrenhas, produzida pelo rei Acabe, esposo de Jezabel, que a
todo custo queriam calar a voz de Elias. Porque como Elias era profeta de Deus, ele os repreendia veementemente diante das suas atitudes e do que eles promoviam à nação de Israel e os danos, os prejuízos que isso causava e a separação que promovia com o Deus vivo por causa dessas atitudes profanas, iníquas e imorais que eram a prática de Acabe e de Jezabel, segundo a idolatria promovida sobre a nação de Israel através de Baal, né, dos seus profetas, dos poste-ídolos e dos Baalins. Isso aos olhos do Senhor era abominável. E estava rompido os laços de comunhão com Deus. E Israel entregue à própria sorte. Por causa dessas atitudes, e Elias repreendia o rei de uma maneira muito forte e contínua. Então, por causa disso, havia uma grande perseguição, mas quanto mais perseguiam Elias, mais ele despontava, mais ele crescia, mais ele tinha comunhão com Deus, mais ele via o mover do poder de Deus, mais autoridade espiritual ele adquiria diante dessas adversidades que o motivavam a prosseguir e a desafiar essas situações que tomavam conta da nação de Israel. E quando a gente pega aqui no capítulo 19, é bem próximo do momento de maior intensidade ministerial de Elias, onde ele teve um destaque no exercício do seu ministério diante de toda a nação de Israel. Ele teve uma oportunidade única. Se você ler o capítulo 18 em casa, você vai lembrar que a história, né, onde foi oferecido o sacrifício no Monte Carmelo, onde os profetas de Baal e de Baalins foram envergonhados, diante da manifestação do poder de Deus através da oração de Elias, onde desceu o fogo do céu, e a nação inteira de Israel pôde ver a materialização do poder de Deus, tanto é que eles se renderam a isso, e eles a uma só voz, a nação de Israel, gritou: só o Senhor é Deus. Vendo a grandiosidade do poder manifesto de uma forma real, viva, bem presente. E nesse momento os 850 profetas de Baal e dos Baalins, do poste-ídolo, foram mortos. E com isso, Elias teve uma grande vitória sobre aquela situação que separava a nação de Israel da comunhão com Deus. Mas nesse auge, nessa ascensão, nesse sucesso que ele encontrou, de repente, diante das expectativas que ele colocou no seu coração, diante dos objetivos que ele tinha traçado, diante daquele desafio, diante do que ele idealizou, ele viu esse projeto frustrado. De repente, Jezabel se levanta e ameaça ele de morte e dá ordem para que Israel caçasse Elias e o matasse. Ela mandou um mensageiro avisar isso para ele. E ele nesse momento teve um desgaste emocional muito forte. Ele teve um momento onde ele enfrentou, vamos dizer assim, uma frustração intensa. Ele viu que os seus objetivos não foram alcançados, ele viu que os seus planos foram frustrados, ele se decepcionou com a postura da nação e a maneira com que a nação se posicionou, mesmo tendo visto a manifestação da glória de Deus de uma forma intensa, poderosa e maravilhosa. E ele se deixou
abater. Um grande homem de Deus, que participou de muitos sinais, de muitos prodígios, de muitas maravilhas promovidas por Deus. Um homem que estava em crescente sucesso na sua carreira, na sua trajetória, no exercício da sua atividade como profeta de Deus. De repente tudo desmorona, tudo fica travado, tudo fica rompido diante do que ele tinha projetado. E aí diz que ele foi para o deserto e se deitou debaixo de um zimbro. Ali ele foi dormir, abatido, cansado, desgastado, emocionalmente abalado, frustrado. E aí você pode pensar, mas pastor, como é que um grande homem de Deus chega a esse ponto? Meu querido, todos nós temos um momento de zimbro na nossa vida. E eu creio que esse momento de zimbro hoje está muito mais presente e desafiando as pessoas de uma maneira muito mais intensa, muito mais próxima, muito mais vívida, por causa dessa situação toda que nós estamos enfrentando, desse vírus, dessa pandemia. Uma hora vem o pessoal dando a notícia de que está sendo controlado, daqui um pouco começam a fechar tudo de novo, daqui um pouco já botam barreira de novo, aí daqui um pouco um diz que não era para ter feito tal atitude, que não era para isolar, que era para liberar, os outros dizem que não podia liberar, que tinha que ficar isolado, e as pessoas acabam ficando abatidas diante desse cenário de insegurança, de incertezas, e muitos estão acabando indo para o zimbro. Talvez você nem esteja identificando, mas quando a gente vai para o zimbro, a gente procura ficar sozinho. A gente quer se isolar, a gente quer ficar distante, a gente perde a visualização dos sonhos, dos projetos, da onde a gente tinha criado como objetivo para alcançar, para chegar, as metas, né, o crescimento da empresa, a melhora dos negócios. A gente tinha projetado um salário melhor e de repente tudo ficou parado, estagnado. De repente, tudo que estava ali projetado para um ano, né, de novidades, as novidades não foram tão favoráveis assim. E aí, nesse momento, a gente acaba tendo um zimbro para se abrigar. Por quê? Porque a gente perde as forças, a gente perde a motivação, a gente perde o ânimo, a gente deixa de visualizar as coisas de uma forma mais clara, porque tudo fica nebuloso, porque ninguém sabe como vai ser o amanhã, ninguém sabe se vai parar essa situação, se não vai, se vai continuar, ninguém sabe se é daqui a um mês, ninguém sabe se é até o final do ano. E aí as pessoas vão procurando meio que se fechar num próprio mundinho. Se você ler ali os versículos anteriores, você vai ver de que antes de Elias caminhar pelo deserto até o zimbro, ele mandou o moço que andava com ele ficar no caminho. Ele, não quero ninguém comigo, eu vou sozinho. Não quero companhia. E muitas vezes a gente faz a mesma coisa, a gente se isola. A gente se isola diante dos problemas. Quando o problema vem, a gente acaba se isolando. A gente fica redemoinhando aquilo, fica pensando naquilo, a gente fica tentando buscar uma solução, e a gente fica trabalhando aquilo, e a gente vai fazendo isso de uma maneira onde a gente está solitário, e a gente nem se apercebe que nem dentro do nosso próprio ambiente de casa, a gente está compartilhando, seja com o marido, seja com a esposa. A gente fica calado, introspectivo, pensativo,
não compartilha as coisas porque acha que pensando vai resolver sozinho. Há muitos tipos de zimbros. Há o zimbro onde a gente montou toda uma expectativa diante de um projeto e agora ele está parado, estagnado, sem uma data para ser retomado. E aí as pessoas vão se colocando num zimbro, vão deixando que as circunstâncias o paralisem. Elias estava assim, mas a palavra de Deus tem algo bem forte aqui para mim e para você. Deus não desiste de nós. Deus vai lá no zimbro onde nós estamos para nos dar força. Deus vai lá no zimbro onde a gente se encontra para nos ajudar, para nos renovar, para nos vivificar, para nos trazer fortalecimento, seja físico, mental, espiritual, emocional, sentimental, seja o que for. E ainda mais, Ele também vem trazer recursos, Ele vem trazer provisão, para que a gente tenha condições de continuar a jornada, de prosseguir na caminhada, de seguir em frente, de seguir adiante, crendo que aquele que tem feito as promessas, aquele que tem cuidado de nós, aquele que diz que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, que Ele vai mover e movimentar todas as coisas para que a gente possa prosseguir, para que a gente possa vencer, para que a gente possa superar, para que a gente possa ter vida e vida com abundância. Ele não nos desampara, Ele não nos deixa só, Ele não desiste de nós. Paulo definiu bem isso quando ele disse: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Por que ele faz essa exclamação? Porque ele entende que na fraqueza ele precisa muito mais estar em comunhão com Deus. Ele precisa muito mais de que Deus o guarde, o proteja, o fortaleça, esteja presente na sua vida. Porque quando a gente reconhece a nossa fraqueza, é porque a gente está olhando para nós mesmos e a gente está identificando as nossas limitações, a nossa fragilidade, a nossa impotência, e ao mesmo tempo entendendo, compreendendo de que há um Deus soberano, de que há um Deus que é todo poderoso, de que há um Deus que se declara como nosso Pai e que diz que Ele não deixa nos faltar nada, que Ele não nos desampara e que uma vez nós o buscando, nós o encontraremos, porque Ele decidiu ser achado de nós. Se eu entendo que esse momento é o momento de me fortalecer em Deus, eu vou renovar minhas forças. E eu vou poder usufruir daquilo que Deus tem para me prover nesse momento. As pessoas parece que estão desistindo muitas vezes de se manter com uma fé viva. Parece que as pessoas estão se acomodando porque estão dentro de casa, porque estão limitadas, porque perderam o emprego, porque a empresa fechou, porque... E aí vai deixando aquelas coisas naturais irem paralisando. Não, esse é o momento do crer. Esse é o momento do colocar a fé em ação. Esse é o momento de clamar ao Senhor. Porque Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Todo clamor tem resposta. Elias estava ali desgastado emocionalmente, Elias estava desgastado fisicamente, Elias estava com muitas coisas na sua mente que o decepcionaram, que o frustraram, que romperam com os seus projetos, com os seus sonhos, com os seus objetivos, mas Deus não abriu mão dele, e Deus não vai abrir mão de nenhum de nós.
O próprio Jesus disse: aquele a quem o Pai me enviar, de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira nenhuma. E Deus, olha só como ele foi tão maravilhoso. Ele viu Elias naquela condição, e Deus mandou um anjo com provisão para ele. Mandou um anjo trazendo pão e água. E o anjo chegou para Elias e disse: levanta-te, come e bebe. Se Deus diz para nós se levantar, é porque Ele sabe que a gente tem condições de levantar. E Ele sabe o que Ele precisa prover para nos dar essa força necessária para nos impulsionar a nós tomarmos novamente uma posição e nos fortalecermos com aquilo que Ele nos concede, e crendo que aquele que disse levanta-te também é poderoso para nos conduzir no caminho e nos prover de tudo que é necessário para nós chegarmos aonde Ele planejou para mim e para você. Deus enviou pão e água. Diz que Elias olhou, viu o pão quentinho. Sabe quando a gente vai na padaria e a gente tem aquela sorte tremenda de estar saindo a fornada? E aí você chega no balcão, o cheirinho já entra lá no nariz assim. Aí você já pega o pãozinho. Eu acho maravilhoso quando a atendente pega e me diz assim: olha, eu deixei aberto porque está bem quentinho, senão se fechar ele vai ficar murchinho. Eu adoro quando ela diz isso. Porque aí eu chego no carro, eu já passo a mão, e eu já como uns 2 antes de chegar em casa. Que é para nem perder o privilégio de comer quentinho, né? Que fica mais gostoso. Fica mais gostoso. O pãozinho estava assim para Elias. Diz que ele comeu, bebeu, mas voltou a dormir. E muitas vezes a gente passa por esse processo. A gente recebe algo de Deus, mas não consegue discernir que aquilo é para promover um renovo, um fortalecimento, um novo vigor, para nós prosseguir, sair daquela situação, parar de ficar abatido, parar de ficar angustiado, parar de ficar triste, entendendo, meu Deus, Deus está me trazendo provisão, Deus está cuidando de mim, Deus está me vendo, Deus está tendo cuidado, Deus está me trazendo aquilo que é necessário para que eu possa prosseguir na caminhada. O bom é que Deus não desiste. Diz que o anjo voltou lá, trouxe de novo pão e água, e disse: Elias, levanta, come e bebe. E aí o anjo ainda trouxe uma promessa para ele. Porque como ele dormiu de novo, é como se ele não tivesse entendendo que ainda havia muito a ele prosseguir, a ele fazer, a ele conquistar, a ele promover com a sua vida à disposição de Deus. E aí o anjo diz: levanta, come e bebe, porque a tua jornada te será longa. Ou seja, Deus mandou dizer: Elias, não é o fim. Deus está dizendo aqui para mim e para você: não é o fim. Essa situação que nós estamos passando, esse deserto que a gente está, tem sombra para nos acolher, tem provisão de Deus para nos suprir, e tem promessa de Deus para nos gerar esperança. Tem promessa que nos dá esperança, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir, e Ele vai
fazer com que a palavra que nos foi dada faça exatamente aquilo para o qual ela foi designada. Porque ela não há de tornar a Deus vazia. Não, ela vai cumprir exatamente o que ela diz. Deus está dizendo aqui que Ele tem vitória para mim e para você. Deus está dizendo aqui que tem esperança sim. Deus está dizendo aqui que nós ainda temos muito a conquistar, que nós ainda temos muito a usufruir, que nós ainda temos uma história para ser vivida. Não é o fim. Não é o fim. Agora olha para mim aqui. O que Deus mandou para Elias foi pão e água. A palavra de Deus tem os seus símbolos, as suas figuras de linguagem. Ela tem muitas questões de tipo, antitipo. Figuradamente, Deus mandou pão e água. Ô pastor, mas para mim, como é que Deus vai mandar pão e água? Ele vai fazer a mesma coisa? Ele vai agir da mesma maneira para promover os mesmos recursos, mas não da mesma forma. Não vai vir um anjo trazer pão e água para mim e para você. Mas Deus tem liberado pão e água para minha e para a sua vida. Como assim, pastor? A Bíblia fala, água é um dos símbolos do Espírito Santo. Abra lá João. João capítulo 7. João capítulo 7, os versos 38 e 39 diz assim. Jesus falando. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Dentre várias revelações que tem aqui, Jesus disse o quê? Que haveria água viva no nosso interior. E que ele estava falando disso a respeito do Espírito que haveriam de receber aqueles que nele crescem. Isso significa que todo aquele que está em Cristo, todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que recebeu a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, tem o Espírito, tem a água que gera vida, tem a água que sacia, tem a água que traz refrigério, tem a água que traz saciedade. E isso Deus dá, de acordo com a sua promessa, para aquele que crê. Quem crê tem a água, quem crê tem o Espírito. Ô pastor, e o pão? O pão é a palavra. Lá em João 6,48, pode ler. Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. Ele se identifica, dizendo, eu sou o pão da vida. Ô pastor, então o pão é Jesus. Sim, mas Jesus não é o verbo? E o verbo não é a palavra? Sendo Jesus o verbo, a palavra viva, quando ele se identifica como pão, ele está dizendo que o pão é a palavra, é a verdade, é a vida. E o pão é satisfação. Deus tem nos dado, irmãos. A gente só tem que aprender a se apropriar e usufruir dessa provisão de Deus. Porque através do Espírito e da palavra, eu venço a tristeza. Através do Espírito e da palavra, eu supero a angústia. Através do Espírito e da palavra,
eu supero os momentos que eu estou abatido. Através do Espírito e da palavra, eu supero os momentos de frustração. Através do Espírito e da palavra, eu me levanto, eu sigo, eu prossigo, eu entendo que tem promessas, eu entendo que tem coisas a serem alcançadas, conquistadas. Eu sei que tem desafios de fé, onde o impossível pode se tornar possível, porque pela fé tudo é possível. Pelo Espírito e pela palavra, eu tenho vida e vida com abundância. Pelo Espírito e pela palavra, eu tenho direção, eu tenho uma certeza de que Deus está me guiando, Deus está me conduzindo, Deus está me dando a rota, Deus está me dizendo como ir, quando ir, de que forma ir. Deus está me abrindo uma porta. Através do Espírito e da palavra, eu tenho sim esperança. Através do Espírito e da palavra, eu tenho sim como prosseguir na jornada. Eu tenho sim como alcançar aquilo que procede de Deus a favor da minha vida. Não é o fim. Deus tem nos dado o Espírito e a palavra para a gente prosseguir na jornada, sabendo que nessa caminhada, em toda e qualquer aflição, em toda e qualquer adversidade, em todo e qualquer problema que o mundo possa promover, em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores, porque Ele venceu primeiro, para nos mostrar o caminho e nos dar a certeza de que é possível superar, que é possível vencer, que é possível conquistar, que é possível ter uma vida abençoada, porque esse é o projeto de Deus para aquele que nele crê. É assim que nós temos que prosseguir, irmãos. O zimbro faz parte da vida, mas tem uma certeza: em cada momento de zimbro, Deus continua sendo o mesmo. Pode passar céus e terra, mas as suas promessas não hão de passar. A sua palavra não vai passar, porque a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz em cada um dos seus desígnios e propósitos, para promover a mim e a você, que sejamos mais do que vencedores, que tenhamos toda a capacidade de superar, de prosseguir adiante, sabendo que em Deus nós vamos chegar no objetivo que Ele tem para mim e para você. Está na hora da gente tomar verdadeiramente uma posição. Deus disse: Elias, comeu o pãozinho, bebeu a aguinha, levanta, tua jornada é longa, tu ainda tem muito para fazer, não é o fim, tem muito ainda. Amém? E Deus vai conosco. Ele diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Não sei que tamanho é a jornada de cada um, mas eu tenho certeza que na jornada Deus vai estar presente. O pão e a água vão estar sempre à disposição. E todas as vezes que a gente se sentir fraco, abatido, a gente pode beber e comer, porque Deus dá e dá liberalmente, e todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. Fique de pé. Quero orar com você. O louvor vai estar ministrando. Enquanto o louvor estiver adorando a Deus, nós vamos começar a se alimentar, porque todos os cultos aqui na igreja, Deus tem entregue a água e o pão, porque em todos os momentos o Espírito Santo tem estado presente, e a palavra tem sido entregue, tem sido disponibilizada, tem sido trazida aos nossos corações, e pelo Espírito e pela palavra, nós temos condições de prosseguir, de seguir em frente, de conquistar, de completar a jornada, de sermos vencedores, de alcançarmos
os objetivos que Deus preparou para mim e para você, para nos abençoar abundantemente. Isso vai passar, tudo isso vai ficar para trás. Agora, uma coisa é certa: quando nós olharmos para trás, nós não vamos ver derrota, nós vamos ver o que Deus fez na nossa caminhada, porque Ele estará bem presente conosco.